Oi, esse é o Conexão. Sabe quando você acessa a internet e ela é bem rápida? É bom, né? A gente tem no Brasil em funcionamento atualmente a 4G, mas a internet 5G vem por aí. A tecnologia promete ser mais estável, mais rápida e mais abrangente, ou seja, ela deve chegar e funcionar ainda aonde a 4G não funciona atualmente. Também vai dar para conectar outros objetos além dos celulares. O Brasil segue se organizando. A previsão da Anatel é realizar os leilões com as empresas interessadas em trabalhar nessa área no segundo semestre desse ano. A gente está falando de futuro ou de presente? O que mais que vem por aí quando a gente pensa em inovação e mudanças no cotidiano? Hoje vamos conversar com a Carol Fernandes, que é coordenadora do Laboratório de Tendências da Casa Firjan, com o Fábio Steibel, que é diretor executivo do Instituto Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, e com a Alessandra Lippel, que é futurista e fala com a gente também. O nosso tema de hoje é futurismo e a tecnologia 5G. Gente, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Eu vou direto ao ponto perguntando lá para a Alessandra. Ô, Alessandra, obrigada por participar com a gente aqui no Conexão. Explica para nós, por favor, o que é o futurismo? É a mesma coisa que futurologia? É parecido, né? Mas, na verdade, a gente, na escola onde eu aprendi, né, e com os profissionais, com os pais eu aprendi, o futurismo, ele é parecido com a futurologia, mas a gente usa o termo futurismo para não se confundir com outros tipos de ciências que talvez não sejam exatamente o que a gente faz. O futurismo, ele se utiliza da observação de diversas tendências, né? Tendências ligadas à tecnologia, tendências ligadas ao comportamento das pessoas, porque o mundo está se tornando um lugar tão complexo que é preciso muito estudo para a gente entender todas as transformações que estão acontecendo. Então, o futurismo ele vem para isso, ele vem analisando tecnologias, comportamento das pessoas, movimentos que estão acontecendo no nosso mundo cada vez mais complexo para que a gente possa tentar prever o que vai acontecer e, com isso, nos ajudar a construir esse futuro, né? São os futuros possíveis e os futuros desejáveis. É tendência mesmo, né, Alessandra? E assim, é interessante observar que quando ela fala, a gente logo pensa, poxa, quem é que contrata esse negócio de observar, de prever? É um mercado mesmo, né, Carol? Assim, as pessoas estão mesmo procurando informações para tomarem boas decisões. Sim, na verdade, o campo de estudos de futuro, ele não é recente, ele existe desde a pós-Segunda Guerra Mundial, né, quando começou a se perceber uma necessidade de tentar entender um pouco essas transformações que chegavam, impactavam e que muitas vezes as pessoas, as empresas não estavam preparadas para isso. Então, na Firjan, por exemplo, a área de tendências que eu trabalho, a gente já está lá há 10 anos. Então, você vê que é um tempo considerável de estudo. Claro que a gente teve algumas transformações de formas de atuação, mas essa importância de estar observando essas transformações, acompanhando, isso é essencial. E a gente, como Federação das Indústrias, né, não tem como não ter isso. Né? Exatamente. E, Fábio, aí quando a gente fala de federação, de indústria, e aí a gente saindo das indústrias, as empresas mesmo, startups, pessoas que querem ser empreendedoras, você ter essa tendência, você ter essa informação, ajuda você a tomar decisões assim com um pouco mais de tranquilidade? Ajuda muito, porque o que a gente precisa hoje é saber para onde a gente está indo ou quais são os destinos possíveis que a gente está. Então, geralmente, as startups, elas são boas em prever o futuro e criar algo para aquilo. Quando elas explodem, a gente fala, acertou e agora todo mundo é desse tipo. Elas todo mundo vai atrás, né? É o novo Yakult, né? Se torna assim, é o novo Uber, é o novo Airbnb, etc. Então, prever o futuro, ter essa capacidade é muito importante. É claro que é uma projeção baseada em pesquisas muito sérias e metodologias muito importantes. Vale ouro. Né? Isso que é interessante observar. E aí, pra gente ilustrar, né? A gente tá falando assim de futuro e tal. Eu tenho sempre a sensaçãozinha de que a gente tá falando de futuro, mas que o nosso pezinho já tá lá, né? Porque é realmente a nossa forma de viver que vai apontar quais são esses caminhos. Então, vamos ilustrar um pouquinho. Uma coisa assim que é bem de futuro, que tá mais ou menos aqui, são as impressoras 3D. Não são novidade, elas imprimem desde próteses humanas até alimentos. Veja só.
Prótese facial. Um britânico de 60 anos recebeu uma prótese desenhada e moldada por uma impressora 3D para cobrir uma depressão causada por um câncer no lado direito do rosto. Foi realizada uma ressonância digital bem detalhada para retirar o máximo dos detalhes do rosto dele. Para a prótese ficar perfeita, foi utilizado titânio para recompor o osso da área afetada. E para os detalhes dos olhos foi utilizado um silicone que imita a pele humana. O resultado é surpreendente. Impressora 3D. É quase um loop infinito esse feito. A impressora 3D é capaz de imprimir uma outra impressora 3D, mas isso só é possível se você tiver uma Happy, que é uma impressora 3D open source. E claro, tem que ter o software de programação. Replicar e pronto, você terá uma fábrica de impressoras 3D. Carro. Esse carro bonitão aí foi criado pela empresa Local Motors e chama-se Strat. Ele é o primeiro carro do mundo feito por uma impressora 3D. As peças do carro foram feitas uma a uma, levando cerca de 2 dias para ficarem prontas. E claro, não foi uma simples impressora 3D que criou as peças, e sim uma mega impressora 3D, chamada de Ben Machine. O material que foi utilizado para criar esse carro foi fibra de carbono reforçado. Casas. Há 3 anos, um arquiteto junto a um time de designers apresentou um projeto de uma casa impressa em 3D, feita de fibra de nylon. Porém, pouco tempo depois, uma universidade americana criou o projeto de uma impressora 3D capaz de imprimir camadas de concreto. De acordo com um dos professores responsáveis, esse método seria capaz de construir uma casa em poucas semanas. Comida. A revolução das impressoras 3D chegou até na cozinha. Tanto é que está imprimindo pizzas, chocolates e outros alimentos. Especialistas contam que em um futuro muito próximo poderemos imprimir qualquer tipo de comida, contanto que a impressora esteja abastecida com os ingredientes necessários. É claro, E aí, a gente vê esse negócio de comida, sinceramente, uma coisa que eu fico um pouco tensa. Que eu falo assim, gente, comida em 3D, que coisa doida, né? Mas vamos lá, vamos nos adaptar, né? Queria saber, Ana, Carol, o que vocês levam em consideração quando vocês têm que apontar esses caminhos, né? Quais são as tendências? O que os pesquisadores param para observar? É um trabalho realmente, né, como o Fábio falou, de observação, de estudo e de análise. Então, a gente vai observar tudo o que está acontecendo, que está chegando de transformação no mundo. Então, quais são as novas tecnologias, como as pessoas estão se comportando. Eu sempre falo isso, as pessoas são essenciais, não adianta você olhar a tecnologia isolado, você tem que observar o comportamento das pessoas e tentar compreender como vai ser o impacto daquela tecnologia. A gente vai observar mudanças políticas, mudanças econômicas, né, quais são as solicitações das pessoas, né? Quais são as inovações que estão chegando. Então, assim, é um trabalho de monitoramento de tudo que está acontecendo. A gente monitora o hoje, a gente olha para o passado para a gente pensar esse futuro, para pensar essas possibilidades de futuro, né? A gente nunca fala que é um futuro só, são múltiplos futuros. Muitas então, são possibilidades. possibilidades. Que futuros que podem acontecer. Quero voltar a falar com a Alessandra. Alessandra, para quem é novinho que está assistindo a gente, pensando no futuro dele ou dela, futuro profissional, quais são as áreas que podem ser estudadas para pessoas que têm interesse em se tornarem pesquisadoras do futuro? Olha, é um caminho tão amplo, né? Porque isso vai de humanas, passa por história, passa por, né, estudos do comportamento, passa por exatas. Eu acho que a principal característica desse profissional é ter muita curiosidade, né? Ter a curiosidade, ter a força de vontade de procurar, né, as informações e criar conexões para se chegar a algumas hipóteses, né? E para isso existem vários cursos, né? Existem cursos no Brasil, já existem cursos de futurismo no Brasil e fora do Brasil também. Nos Estados Unidos, o programa mais antigo de estudos do futuro é o da Universidade de Houston, que é um programa já bastante antigo. O maior programa de futurismo que existe, ele está numa universidade em Taiwan. Mas aqui no Brasil existem várias instituições independentes que fornecem cursos até rápidos, né, cursos de 10 dias, que nos ajudam a ter um gostinho assim, do que seria trabalhar com isso. E eu acredito que é um campo muito grande que vai ainda se popularizar muito no Brasil. Ainda embora existam, né, como a Fijan que está há bastante tempo fazendo, dentro talvez do mundo corporativo é um pouquinho mais novo, né? Mas a gente já vê várias empresas demandando profissionais. Muitas vezes ele não vai ser contratado com o nome de futurista, né? Mas ele vai trabalhar dentro da área de inovação das empresas ou dentro. Eu que venho, por exemplo, da área de comunicação,
sinto que muitos profissionais que estão migrando para a área de futuro ou para estudos do futuro também vêm da comunicação, que acaba sendo um farol, né, que ilumina, que mostra essas tendências e que estuda o comportamento dos consumidores e das pessoas de uma forma geral. Carol, e assim, o que você pode apontar para a gente hoje, assim, traga para nós o que é futuro, assim, mais novinho, né? A gente já falou do 3D, mas para a gente visualizar, palpável. Vocês tiveram um encontro na Firjan que chama super atenção de quantas pessoas incríveis e iniciativas bem futuristas mesmo, né? Traz alguns exemplos para a gente do que vocês viram lá? Então, por exemplo, você falou da comida em 3D. A gente teve impressão de comida 3D. Ai, gente, podia ter degustado essa comida. Exatamente. O festival Futuros Possíveis é exatamente um encontro para a gente pensar essas possibilidades de futuro e também onde a gente apresenta um pouco do trabalho que a gente faz. A gente apresentou, por exemplo, 3 macro tendências que foram desenhadas pela equipe da Casa Firjan a partir de 2 vertentes. A questão da emergência climática e a solicitação que a gente vê muito das pessoas hoje sobre uma transformação do sistema político-econômico que a gente vive. Então, a partir disso, a gente traça 3 cenários. E dentro desses 3 cenários que a gente traçou, a gente foi buscar, então, quais são os grandes temas, né? Então, a gente trouxe biohacking, né? Então, o Steve Renzo vem falar sobre biohacking, a gente vai falar sobre armazenamento de dados. O que é biohacking? A gente fala um pouco sobre genética e também a manipulação do corpo. A gente fala um pouco sobre a questão de você colocar... Tem a ver com esses chips também? Também, transhumanismo, né? Que é você ter o humano misturado com a máquina. A gente trouxe no ano passado um ciborgue. Vocês devem conhecer o Neil Harrison, que é o primeiro ciborgue a ser reconhecido por um governo, né? Ele tem uma antena onde ele corrigiu, ele tinha uma questão que ele não enxergava cores. Então, ele colocou essa antena acoplada ao cérebro dele, né? Ele recebe estímulos, então ele vai entendendo como são as cores através dos estímulos dessa antena. E aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, isso está muito distante, né? Isso é uma coisa muito futurista. Mas não, a gente já percebe muitas pessoas, inclusive, como a gente falou ali, sobre a impressora 3D, você vê órgãos sendo impressos em 3D, ossos, né? Até para fazer alguns transplantes e tal. Então, tem toda essa transformação. E a gente fala sobre tecnologia, né? A gente falou sobre armazenamento de dados no DNA, uma coisa que a gente também fica assim, nossa, como é que a gente vai fazer isso? Falamos sobre inteligência artificial e o impacto da inteligência artificial nas comunidades, nas pessoas. A gente trouxe uma jovem do Quênia para falar sobre isso. Então, acho que é importante também a gente falar sobre a tecnologia, sobre a transformação, mas como que isso impacta as pessoas. Na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Exatamente. E aí, é claro que o futurismo também atravessa as artes, né? A gente vai ver isso aí. Se você ainda não conhece, vou mostrar para vocês um artista. O nome dele é Jonathan Fer. Ele é pianista e se intitula Afrofuturista. Vamos ouvir um pouquinho do jazz do Jonathan, que é afrofuturisticamente inspirado. Ouça só um pouquinho. Aí você vê, né? Quando a gente pensa no jazz, a gente pensa só naqueles instrumentos, né? O piano parado ali, não, ele estava cheio de sintetizador, um montão de tecnologia junto, né? Então, realmente, o futurismo, no caso do Jonathan, que é o afrofuturismo, atravessa aí também as nossas artes. A gente vai vendo várias mudanças. Agora, vamos falar aqui, Fábio, sobre o nosso 5G, que a gente começou falando sobre ele. É futurista também? Ou ele já é o presente? Depende. It depends. Depende. O 5G ele é incrível, mas ele não é para agora e não é para todos. Se você estiver na Coreia, a experiência é um pouco diferente. A Coreia já está 92% preparada para o 5G. No Brasil é 0. Né? Se você pensar o celular que os líderes de mercados da Apple, não existe celular 5G da Apple. O último modelo não é e 30% do mercado está na China. Então, o que é esse 5G? Né? O que é o tal do G? É uma frequência de banda que você utiliza para transmitir informação. Quanto mais G, mais curtinha a onda e mais informação ela transmite. Por isso que ela é mais rápida, porque ela transmite mais informação. Mas quanto mais rápida, mais equipamento você precisa para levar ela adiante. Então, mais antena, mais transmissor e etc. E aí você pergunta quem que vai pagar a conta.
Quem que vai pagar a conta, Fábio? Por enquanto, ninguém. Então não vai ter, então, por enquanto. Por isso que não é por enquanto para agora. Porque falta realmente modelo de negócio para o 5G. Onde é que a gente vai ver o 5G? Com sorte, a gente vai ver na fazenda, porque você vai ter fazendas conectadas na indústria, em shopping, hospitais, lugares onde você vai ter várias coisas que usam internet das coisas, e que naquele espaço o 5G funciona. Mas é uma 5G fechada, não é uma 5G pública que você usa aí pela rua. Possivelmente as grandes cidades e os grandes polos talvez tenham aí um 5G. Mas 2020 vai ser assim, um crescimento do que é isso, mas ainda vai ser experiências bastante isoladas. Se você estiver na Coreia, no Japão, a experiência é um pouco diferente. Na China, Europa e Estados Unidos, um pouquinho diferente. Mas o mundo todo não vai ver o 5G igual o 4G hoje, igual. Lembrando que o 4G ainda não está em todos os lugares que 70% da população apenas do Brasil está conectada à internet. Então, assim, tem os desconectados aí que ainda estão, assim, chegando no século XXI. Entendi. E aí, quando a gente pensa nisso, existe alguma previsão? Depende muito... Se você fosse chutar uma previsão, assim... Eu vou tentar usar um pouco de método. Se você olhar o preço dos valores do 5G na Europa, ele tem decaído. Então, os governos abrem os leilões, mas cada vez se paga menos. Tem caso ainda que a empresa devolveu. Nossa. Porque o modelo de negócio não está tão lucrativo quanto se imaginou. É tipo pré-sal. Né? No começo tem uma empolgação, mas depois você vê que aprende um pouco mais. Você faz os cálculos, né? Isso. Então, o que a gente deve ver é o celular mais conectado e talvez carros mais conectados, empresas mais conectadas. Mas essa experiência do 5G, que está tudo conectado e que você pode ter uma pessoa que tem vários chips conectados, a cadeira, o ovo que frita sozinho. A geladeira, né? Isso não é para agora. Isso é Jetsons mesmo, né? Mas também não é 30 anos, não. Não? O quê? 15, talvez? Difícil dizer, mas eu acho que em 10 anos, em termos assim de telecomunicação, é uma grande era, quase um século. Então, possivelmente em 10 anos vai ser bem diferente. A gente vai descobrir novas formas de fazer bateria, novas formas de fazer conexão, e isso daí deve dar isso daí, mas não é para 2020, talvez 2030. 2020 não. A Anatel diz que os leilões vão acontecer, e tem que acompanhar quem é que vai querer pegar, né? Se vai ter empresa interessada, tem que acontecer, é importante porque é desenvolvimento, mas só não adianta a gente ficar tão empolgado, porque não é tão fácil assim. Mas é importante, eu acho legal quando você diz assim, vai ter uma fazenda que vai ter, porque aí eu logo penso naquela escola rural que não tem internet, que a internet é terrível para chegar, e quanto esses alunos estão excluídos de um mundo digital. Então, é importante dar esse passo, né? Agora conecta o milho. Todos os milhos você tem lá a mensuração de umidade, cálcio e etc. Todos eles comunicam e você consegue fazer nutrição, um agrotóxico específico. Você consegue fazer uma colheita inteligente. Aqueles dados permitem que você saiba o preço que você vai vender no futuro, que daí você faz sua carteira de investimento. Então, inclusive o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, pela primeira vez, ano passado, começou a ir em eventos de conexão, porque ele falou, a gente quer conectar o campo. Então a gente vai ver esse cenário de conexão, mas ele vai ser um cercadinho. Entendi. Vai acontecer aos poucos, segundo o Fábio aqui, né? Eu queria mostrar então, porque o 5G, como eu estava falando, já funciona em alguns países, né? Em abril do ano passado, os Estados Unidos saíram correndo na frente para colocar o 5G em funcionamento. Veja só um trechinho de uma matéria que conta como que foi esse dia. O dia de hoje representa um marco. O mundo começou nesta quinta-feira, dia 4 de abril, a experimentar as redes 5G de telefonia celular em operação comercial. E quem teve a honra de apresentar a novidade ao mundo foram os norte-americanos. A operadora Verizon colocou para funcionar suas primeiras redes 5G em regiões das cidades de Chicago e de Minneapolis. Os primeiros consumidores a terem acesso às redes já conseguiram navegar na internet com velocidades próximas de 1 gigabit por segundo. Mas, para conseguir acesso, os consumidores precisaram ter em mãos um aparelho compatível. No caso dos Estados Unidos, o único aparelho capaz de se conectar às redes 5G foi o Moto Z3, devidamente equipado com um módulo chamado de Mode, que se acopla ao aparelho e oferece a conexão 5G. Viu até que o aparelho super novinho teve que ter um equipamento para colar no aparelho, né? Isso aí, se a gente for parar para pensar, todo mundo comprar um aparelho, agora realmente vai ficar meio complicado, vai demorar um pouquinho mais, né, Fábio? Eu usei o 5G em fevereiro do ano passado. A experiência foi igual ao meu celular atual. A gente não tem ainda o que fazer com 5G. Então você precisa primeiro ter uma oferta abundante, para daí ficar claro os aplicativos, as startups, os equipamentos para baratear
e para que a gente tenha realmente um uso grande. Então, acho que nesse futurismo, eu acho que a gente está vendo é que é o seguinte, ele vai chegar, mas ele precisa chegar para daí saber o que a gente vai fazer com isso. Não que não seja incrível, é que só não é essa... Já depois de amanhã, né? Agora todo mundo conectado. Não. Eu quero perguntar para a Alessandra. Alessandra, a gente começou falando aqui sobre o futurismo e eu gostaria de perguntar assim, quando vocês estão fazendo as análises, né? É importante pensar que a gente não vai prever o futuro, né? Mas que a gente vai apontar caminhos, né? Na verdade, a gente encontra caminhos possíveis, né? Mais de um, normalmente nunca é um só, né? Porque as variáveis são muitas. Então, você pode... Tem muita coisa que pode interferir no meio do caminho, assim como o Fábio estava falando. Não adianta você ter a tecnologia. Se você não tiver uma infraestrutura que venha como base e uma sociedade madura que esteja pronta para adotar a tecnologia, também não resolve. E existem muitas questões. Você viu agora, no começo do ano, essa coisa de Estados Unidos e Irã, existem muitas forças que atuam e que interferem no andar das coisas. Então, o que a gente consegue, sim, é ter tendências, apontar para onde a coisa, né, meio que o cheiro, assim, para onde a coisa vai indo, mas a gente só vai saber com o tempo. E aí, na Europa, tô vendo que você está em Lisboa, né? Você vê as pessoas conversando sobre 5G ou também não estão falando muito sobre isso? Não, bastante. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui nessa última viagem é a quantidade de carros elétricos aqui. E carros, esses sistemas de car sharing, né? Da última vez que eu vi não tinha tanto, hoje tem muito que é carro mesmo, compartilhado, né? E são esses carros que ficam estacionados pela cidade, você pode desbloquear pelo aplicativo. O volume de carros elétricos é bastante expressivo, inclusive se você vai pegar um Uber aqui, por exemplo, você paga mais barato se você usar um carro elétrico, bem mais barato, é bastante interessante isso. E conversando um pouco com os motoristas, né, quando a gente se desloca pela cidade, a gente sente assim, que eles estão bastante ligados nisso tudo. Inclusive o 5G já começou a ser instalado aqui pontualmente em alguns lugares, aqui em Portugal, mas ainda também está começando. Mas a questão, acho que do carro elétrico é que está bem mais evoluída do que, infelizmente, a gente está no Brasil ainda. Né? E eu queria saber assim, Fábio, dá uns exemplos para a gente, igual eu pedi para a Carol para dar uns exemplos do que é o futurismo, o que pode mudar? Você já falou dessa história do campo, né, do milho, mas para quem está na cidade, por exemplo, o que o 5G pode trazer daqui a 15 anos? Pode ser, então, pensar Transporte público, por exemplo. Porque você pode conectar tudo que você pode, táxi, ônibus, metrô e etc., e aí você pode ter todos os sinaleiros preparados para o transporte público, coisa que hoje é muito difícil de fazer. Saúde. Com o 5G, você pode ter muito mais equipamentos conectados e monitorando a saúde naquele momento, coletando dados para gerar inferências. Com inteligência artificial, você pode gerar tendências e diagnósticos mais rápidos. Basicamente, todo lugar que você tiver qualquer equipamento, esse equipamento você pode ligar à internet. A hora que você tem dado, você pode fazer uso daquele dado. Então você... Lembra que, para quem nasceu na década de 80, que tinha que revelar a foto? Eu lembro. E aí você tirava para revelar, para depois descobrir que queimou? E agora você tem experiência que você tira e já olha? É tipo isso. Imagina que todo equipamento hoje que está desconectado à internet, a gente coleta o dado para depois revelar e ver o que dá. Agora imagina se todo dado gerado ele é automatizado para ser lido. Essa é a revolução que a gente espera ver acontecer. E aí, para terminar, o que vocês estão apostando aí que pode ser uma mudança, algo que vocês acham que a gente vai caminhar? Uma tendência de futuro que você pode compartilhar comigo, se você me contar. Qual que é uma tendência de futuro aí, Carol, que você acha que a gente pode ficar de olho? Olha, são muitas apostas, né? Como a gente fala, são apostas, né? A gente não gosta de falar de previsões e que isso vai acontecer. O que a gente percebe, acho que é esse impacto muito grande da tecnologia. A gente vai ter uma tecnologia chegando cada vez mais rápido e como elas vão se relacionar com as pessoas, né? Ano passado a gente até falou sobre isso, sobre 3 relações homem-máquina. Eu acho que isso é importante. A gente falou sobre uma geração, que é a nova leva, que já está nascendo com uma tecnologia aí acontecendo. Então, para eles, essa tecnologia, digamos que ela é quase invisível, né? Ela é mais natural do que ela é
para a gente. Temos um grupo que vai ser o grupo que vai fundir homem-máquina, e eu acho que isso vai ser um impacto muito grande, até mesmo para o campo de trabalho, e a gente vê novas profissões, né, novas formas aí de atuar, e a gente vê também o trabalho da relação singularidade humana, né, o que vai nos distinguir das máquinas. Olha, legal, né? isso. Então, olhar para esse lado mais humano das emoções, da criatividade, né, o que nós teremos de diferente das máquinas, né? Isso é muito importante mesmo. Então, essas relações. Essa terceira eu gostei, vou ficar de olho também. Não sou futurista não, mas estou acompanhando. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui no nosso estúdio. Agradecer muito a Alessandra também, que parou um tempinho dela lá em Portugal para atender a gente. Alessandra, volte sempre, viu? Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, viu? Obrigada, gente. Voltem sempre também. Vocês estão mais perto, né? A você de casa, obrigada também. Obrigada pela sua companhia, viu? E se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.